Santo, Santo, Santo. É o Senhor Deus do universo, Criador de todas as coisas, mantenedor e provedor de todas as coisas boas que nós seres humanos precisamos e toda a natureza criada. Obrigado, Paizinho querido, por este primeiro dia de um ano completamente desconhecido para nós. 2024 se inicia hoje com uma página branquinha, onde podemos escrever uma nova história. Que privilégio, Paizinho! Quantos tombaram em 23? Quantos morreram, nunca mais voltarão aos seus lares, saíram e nunca mais voltarão. Estão nos túmulos aguardando a ressurreição. Obrigado, porque aqui estamos mais uma vez, priorizando o Senhor. Queremos que o Espírito Santo, assim como em 2023 nos deu o privilégio de lermos de Gênesis ao Apocalipse, nos dê a alegria, Pai, de mais uma vez ser guiado, dirigido, alertado, chamado, convidado pelo Espírito Santo, o Deus maravilhoso da verdade, que nos guia em toda a verdade. Que este Espírito Santo nos dê a condição de priorizar Deus cada dia deste novo ano. Por favor, abençoe todos aqueles que me ouvem, que eles possam ter a alegria da Tua presença na primeira hora do dia, antes dos afazeres começarem, antes que as pessoas acordem e comecem a perturbar ao redor, enfim, antes do barulho. Então, por favor, Senhor, nos dê essa alegria, nos dê este presente mais uma vez. É o que eu te peço e agradeço, não somente para mim, mas para todos aqueles que me ouvem, em nome de Jesus. Amém. Bom, amados, 2024, hein? Novo ano. Então, vamos lá. Nosso ano bíblico hoje começa com Gênesis capítulo 1. Na Bíblia de Jerusalém diz: as origens do mundo e da humanidade, a criação e a queda, o primeiro relato da criação. E claro, na Bíblia, na linguagem de hoje, fala da seguinte maneira: a criação do universo e da raça humana. É fantástico, né? É muito interessante a gente buscar várias versões da Bíblia. Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Aqui tem um detalhe muito especial que eu sempre que começo, eu gosto de ver. Quando aqui diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Ora, a terra estava sem forma e vazia, e as trevas, ou seja, cobriam o abismo, ou seja, o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo, Disse Deus: haja luz, e houve luz, E aí é interessante que aqui nós vemos Deus aqui simbolizado pelo Pai, o Espírito Santo pairando sobre o abismo, ou seja, sobre as águas do abismo, e também o princípio, aqui é Jesus. Talvez você passe despercebido. A palavra princípio é reshit, entende? É o mesmo utilizado em Apocalipse, quando Jesus é o princípio e o fim. Jesus é o alfa e o ômega, entende? É o começo e o fim. Então, através de Jesus, através do reshit, Deus criou os céus e a terra. E aí confirma o que o Evangelho de João diz, no capítulo 1 do Evangelho, dizendo que Deus, claro, criou todas as coisas por meio de Jesus, e sem Jesus nada do que foi feito se fez. Tá bom? Então, Jesus é o nosso Criador. Jesus é aquele que aparece aqui no Gênesis e vai permear toda a Bíblia até Apocalipse, porque ninguém viu a Deus, como o próprio Jesus disse, E o Espírito Santo também, a gente sabe que não tem uma forma definida na Bíblia. Às vezes vem como um vento, às vezes como uma pomba, às vezes como fogo, Então nunca esqueça, esse Deus que está aqui é Jesus conversando face a face com Adão e Eva, que serão criados, tá bom? Então é o primeiro ponto para você entender aí. Continuando, Deus disse: haja luz, e houve luz. Então o que é que existia primeiro? As trevas, tá bom? Então Deus viu que a luz era boa, e Deus separou então a luz das trevas. E Deus então, que é Deus, ele chama a luz de dia
e chama as trevas de noite. Houve uma tarde e amanhã o primeiro dia. Então, queridos, aqui a gente já tem que destruir grandes narrativas como meia-noite começa o dia, tá bom? Então, cuidado com essa narrativa romana, né? Do calendário romano de dizer que o dia começa na metade da noite, né? Então Deus que definiu as trevas chamando de noite e definiu a luz que ele criou dizendo que era dia. Então o que começou primeiro? A parte clara ou a parte escura? Claro, as trevas já existiam. Então quando começa o dia? Ao pôr do sol de cada dia. Nunca esqueça disso, querido. É por isso que o sábado bíblico começa exatamente ao pôr do sol da sexta-feira, o sexto dia da semana, e termina exatamente no pôr do sol do sétimo dia da semana, quando começa o primeiro dia. Aí você entende o que está lá, né, no Evangelho, ali principalmente, né, no capítulo 24 do livro de Lucas, nos últimos versículos, a partir dos 50, as mulheres e também os discípulos, né, guardaram o sábado, no pôr do sol, e só foram no primeiro dia, ao despontar do primeiro dia da semana. Claro, amanhecia o primeiro dia da semana. Então, por isso que diz que nem tinha dado a parte clara, já era o primeiro dia da semana, ou seja, ainda estava escuro, o sol não tinha nascido. Ou seja, a luz que Deus chamou de dia ainda não tinha chegado e aquele já era o primeiro dia da semana, quando Jesus ressuscita, tá bom? Muito bem. Então, continua Deus criando, dizendo, haja, né, firmamento no meio das águas e que ele, né, este firmamento separe águas das águas. Então é muito interessante essa separação de águas e águas, né? E Deus aqui maravilhosamente diz que, né, as águas do firmamento é o céu. E as águas embaixo, né? Deus fez o firmamento, separou águas que estão sob o firmamento das águas, né, que estavam lá em cima. E Deus, então, mais uma vez, como Criador, ele define o que é o firmamento, ele chama de céu. E houve tarde e manhã, o segundo dia, né? Então, é muito interessante quando a gente lê e busca entender a significação daquilo que estamos lendo, tá bom? Muito bem. Então, é muito interessante na linguagem de hoje a gente entender isto. Olha só, o verso 6, né? Então disse Deus, haja um espaço entre as águas, né, de baixo e as águas de cima, ou seja, um espaço que separe águas dos céus e as águas que estão aqui na superfície da terra. Tá bom? Queridos, então isso é o que Deus está definindo aqui. Assim aconteceu. Deus criou então um espaço para separar as águas que estavam sobre a terra, né? Águas dos céus e águas que cobriam toda a face da terra. Deus então chamou aquele espaço de céu ou firmamento, né? A noite passou, veio a manhã e encerrou-se assim o segundo dia. Então, queridos, nunca esqueça, ao pôr do sol termina o nosso dia e ao amanhecer o dia estamos na parte clara desse dia, tá bom? Muito bem. Então, verso 9, Deus disse assim, juntem-se as águas que estão debaixo do céu, ou seja, todas as águas que cobriam o planeta Terra, num só lugar, para que então apareça uma porção seca, ou seja, apareça a terra sólida, né? Então Deus chamou a parte seca de terra, é Deus que vai definindo as coisas, porque Ele que criou, querido, tá bom? Então não foi ser humano que disse que o local que a gente pisa e anda é terra, foi Deus. Então as águas, né, Ele chamou de mares, e Deus viu tudo isso, era bom, né? Tava só bom, né? Muito bem, então Deus disse assim, olha, produza a terra, ou seja, a parte seca, a vegetação, produza toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes, e também as sementes produzirão plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie, e assim aconteceu. Chamam a sua atenção. Queridos, veja, muitos dizem que sem o sol, escuta essa aí,
Muitos dizem que sem o sol, né, a vida na terra morre, a vegetação não se produz. Aqui não existia sol e lua, querido. Você percebeu isso, não? Não tem sol, nem lua, nem estrela, tá bom? Isso vai ser criado apenas lá no 4º dia da semana. Então é muito interessante você ir percebendo isso, porque aqui quem era a luz? Era o próprio Deus, que ele chamou de dia, tá bom? Então Deus era a luz. A terra, por isso que Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Né? Aí fica fácil entender, né? Jesus a luz do mundo, Deus é a luz, né? Aí fica fácil entender também Apocalipse 21, que na cidade não precisa de sol e de lua, porque Deus é a própria luz da cidade, né? Muito bem, verso 12, a terra produziu vegetação, toda espécie de plantas com semente, árvores que dão semente com sementes, né? E as sementes produziram plantas, árvores, e cada um conforme a sua espécie. Deus viu que tudo isso era bom. E o sol e lua e estrela não existia ainda. Cuidado com essa narrativa, né? Então a noite passou, veio então a manhã e terminou então o 3º dia. Olha, então Deus disse assim, haja luz no céu, haja luz para separar o dia da noite e marcar as estações, marcar os dias e os anos, né? E essas então luzes que brilham no céu, né, para iluminar a terra. E assim então aconteceu. Olha o que diz o verso 16. Deus criou dois grandes luzeiros, né? O maior luzeiro para governar o dia. Nós já sabemos que isso é o sol, né? E o menor luzeiro, né, para governar a noite, é a lua. E Deus criou também as estrelas nos céus. Fantástico, né, querido? Que são as estrelas? Uns inumeráveis mundos, né? São mundos, né? Betelgeuse, Antares, né? Canis Majori, né? E tantos outros mundos aí, né? E outros sóis. Verso 17, Deus colocou essas luzes no céu para iluminar a terra. Pois é, o sol, a lua e as estrelas. Então, para governar o dia e para governar a noite, para separar a luz da escuridão, Deus criou então o sol, lua e as estrelas. E Deus viu que isso era bom. E aí vem isso aí, é o que dia que foi? No 4º dia, querido. Pois é, terminou, diz o verso 19, o 4º dia da semana. Então veja que eram dias literais, porque está 1º dia. Então quando tem Ion, que é o original, né, hebraico, o 1º Ion, o 2º Ion, quando coloca o numeral antes do Ion, significa um período de 24 horas. Então destrói a narrativa, né, criacionista de dizer, e protestante também, para destruir o sábado do 7º dia, né? Eles dizem que são eras geológicas, né, que foram criadas, né? Então, um dia foram bilhões de anos. Então, cuidado com essa narrativa, tá bom, queridos? Nós acreditamos no assim diz o Senhor, não está escrito. A Bíblia e somente ela pode ser explicada. Então, 1º Ion é um dia de 24 horas. E verso 20 continua. Então Deus disse, encham-se assim. Quando que ele disse isso? No 5º dia, né? Encham-se as águas dos seres vivos e voem as aves acima nos céus. Então, Deus cria os seres vivos e as aves. Assim, Deus criou os grandes animais marinhos, né, que povoam os rios e mares, e todos os seres vivos que se movem em grande nuvem, né, números pelas águas, bem como também grande variedade de aves que povoam os céus. Como, né, cada um conforme a sua espécie. Deus viu que tudo isso era o quê? Bom, né? Então Deus abençoou e disse assim para eles, escuta, isso aqui é muito interessante. Sejam férteis, seja fecundem, né? Multipliquem-se, ou seja, tenham sexo um com os outros, né? Cada animal com a sua, né, espécie, e que os seres encham os mares e as aves se multipliquem na terra. Através do quê? Da sexualidade. Pois é, queridos. Então tá aí quando Deus cria, né, a reprodução dos seres vivos. E veio a noite, claro, né? Nunca esqueça, houve tarde de manhã, o 5º dia termina, né? E então vem o 6º dia. Aí no 6º dia Deus diz, olha, produz a terra grande variedade de animais, cada um conforme a sua espécie. Animais domésticos, animais selvagens, animais que rastejam pelo chão, né? Animais que vivam nas florestas, e assim aconteceu.
Deus então criou grande variedade de animais selvagens, animais domésticos, animais que rastejam pelo chão, cada um conforme a sua espécie, e Deus viu que isto era bom. Olha, queridos, né? Que fantástico esse bom aqui, né? Lotov, né? Então veja, né? Era tudo tov, 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 né? Era tudo bom. Então Deus disse assim, olha, façamos o homem, né? Façamos o ser humano a imagem, né? A nossa imagem. E ele então será semelhante a nós. Então veja, totalmente diferente do que ele disse, haja animais selvagens e domésticos. Entende, queridos? O homem foi criado diferente, de uma forma diferente. Ele será semelhante a nós, disse Deus. E olha só mais ainda, dominará sobre todos os peixes, as aves e todos os animais domésticos, selvagens da terra, e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Ou seja, Deus deu autoridade para Adão governar toda a biodiversidade deste planeta, pois é, todo o sistema biológico, né? Todo o sistema ecológico deste planeta. Assim então, Deus criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Como? Homem e mulher os criou, apenas dois sexos, dois gêneros, homem e mulher, tá bom? Então Deus os abençoou e disse, olha, sejam também férteis e multipliquem-se. Então Adão e Eva tinham sexo, né? Eles tinham relação sexual e aí reproduziam então a raça humana, tá bom? Nunca esqueça, só existe uma raça de seres humanos, é a raça humana, querido, tá bom? Não existe essa de raça negra, raça amarela, raça branca, não. Todos nós somos a raça humana, tá bom? Muito bem. E ele então disse, dominem sobre tudo, né? Então disse Deus, vejam, eu lhes dou agora todas as plantas com sementes em toda a terra e todas as árvores frutíferas para que sirvam de mantimento, ou seja, de alimento. Qual era o alimento, querido? Vegetariano. Só plantas, sementes, tá bom? Nada de coisa animal, tá bom? Então, verso 30, dou todas as plantas verdes agora, ou seja, as verduras, como alimento para quem? Para os seres vivos, ou seja, os animais selvagens, as aves dos céus, os animais que rastejam, e assim aconteceu. Então tá aí a diferença do alimento humano, né, do gênero humano, e o alimento para todos os demais seres vivos, tá bom? Então, para o homem e para a mulher, sementes e frutas, tá bom, queridos? Então, grãos e frutos e para os animais, verdura, né? Todas as plantas verdes, tá bom? Legumes e verduras eram para eles. Então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era o quê? Muito bom. Pois é, queridos, olha aí, muito bom. Então a noite passou, veio a manhã e acabou então o sexto dia. Agora vamos para o sétimo dia. Está aqui, ó, o sétimo dia, o sétimo período de 24 horas. Desse modo, completou Deus a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. E aí vem, no sétimo dia, Deus, claro, né, já havia terminado toda a sua obra de criação, ele cessa de criar. No português descansou de todo o seu trabalho de criação, tá bom? Porque Deus não se cansa, né? Então ele cessou. Deus então abençoa este período de 24 horas chamado sétimo dia, e ele declara este dia santo para Jeová. Pois é, queridos, pois foi o dia em que ele, né, cessou de criar toda a sua obra, né, como criador. Tá bom, queridos? Então não esquece isso. O sétimo dia, que vem todos os, né, dias da semana após o sexto dia, esse sétimo dia é para você e eu lembrarmos que temos um Criador, né? O Criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas. A razão de termos aí a teoria da evolução é porque o homem pisou no sétimo dia, esqueceu, né? Por isso a Bíblia diz, lembra-te do dia de sábado, em Êxodo 20, verso 8 a 11. Entendeu? Porque lembra-te, porque já existia a narrativa de que o sábado é de judeu,
de que Deus criou o sábado para os judeus é uma narrativa satânica, do diabo, aqueles que querem guardar o primeiro dia da semana da serpente. Entendeu, queridos? Pois é. Então, é o sétimo dia que é o sábado de Deus e não outro dia. Não existe o dia do Senhor é o domingo. Não existe isso, primeiro dia da semana, como o dia do céu. O dia do Senhor está aqui, ó, claro, bem nítido. Depois do sexto dia vem o sétimo dia, um dia especial para lembrarmos que Deus é o Criador. Como pararam de lembrar no sétimo dia, pisaram em todos os dias, aí vem Darwin, e cria a evolução aí das espécies. Bom, então tá aí. Verso 4, este relato é o relato da criação dos céus e da terra. Quando o Senhor Deus criou terra e céus, nenhuma planta silvestre nem grãos haviam brotado ainda da terra, pois o Senhor Deus, agora ele vai, veja bem, vou repetir para você que talvez esteja pela primeira vez. Aqueles que estão conosco já desde o ano passado já sabem, Deus, através da revelação, através de sonhos e visões, que veio a Bíblia, a Bíblia Sagrada, Deus revela o geral, aí depois ele vai para o específico, para que possamos entender as minúcias do geral, tá bom? Então, no capítulo 1, nós vimos a criação geral. Façamos o homem a nossa imagem. Haja Deus, diz assim, Deus disse, haja luz e houve luz, haja animais e houve animais, tá bom? Então, agora vai explicar aqui algumas coisas interessantes que eu e você precisamos entender. Então, primeira coisa, ele está explicando que não havia chuva, nenhuma planta silvestre em grãos haviam brotado da terra, pois o Senhor Deus ainda não tinha mandado a chuva para regar a terra, e não havia quem a cultivasse, mas do solo brotava água que regava toda a terra. Então não havia chuva, tá bom? Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida nas suas narinas, e o homem então tornou-se um ser vivo, ou seja, uma alma vivente. Então veja, pó da terra, ruach, fôlego de vida, nepesh, alma vivente. Então cuidado com a narrativa satânica, do século 21, para os imortalistas que dizem que lá em Eclesiastes 12, verso 7, ali o pó volta ao pó e o espírito volta para Deus. Eles dizem que esse espírito é algo que tem boca, que tem ouvidos, ou seja, é um ser vivo, que adora a Deus e vai para o paraíso, ou que não adorou a Deus e vai para o inferno queimar. Então cuidado com essa narrativa. Aqui nós destruímos isso. O pó da terra, mais o fôlego de vida, torna o homem um ser vivo, ou seja, uma alma vivente. Aí a gente entende o quê? Não existe alma morta. Depois que o fôlego se separa, do corpo, não existe mais nada. Não existe uma alma morta, Tá bom? Então, verso 8, o Senhor Deus plantou o jardim no Éden, para os lados do leste, ou seja, para o lado que o sol nasce, o oriente. E ali colocou o homem, então, que havia criado. O Senhor Deus fez assim, brotar do solo árvores de todo o solo, o chão, a terra, árvores de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos, e no meio do jardim ele colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Está aqui o teste, Deus queria testar este ser, essa nova ordem, de criaturas no universo de Deus. Nunca esqueça, que aqui Deus está criando o planeta Terra, praticamente quase 4.000 anos depois que houve guerra no céu, tá? Verso 10, da terra então do Éden, nascia um rio que regava o jardim e depois se dividia em 4 braços. O primeiro braço, ou seja, rio, chamava-se Pison. Ele rodeava a terra de Havilá, onde existe ouro. E o outro braço do rio, O ouro dessa terra, claro, que ele diz de Havilá era grande, e de muita pureza, um ouro de Ofir. Lá também há resinas aromáticas e pedra de ônix. E o segundo braço era Gion, rodeava toda a terra de Cux. O terceiro braço, chamado Tigre, corria para o leste, ou seja, para o lado do nascente do sol, para a terra da Assíria. E o quarto braço era chamado do rio Eufrates. O Senhor Deus então colocou quem? O homem lá no jardim que ele havia criado, o jardim chamado Éden, para cultivá-lo e tomar conta dele. Então Deus é que cria o trabalho. Pois é, queridos, está aqui,
É Deus que criou o trabalho, por isso que o trabalho enobrece o homem, tá? A ociosidade destruiu Sodoma e Gomorra, tá bom? A preguiça. Verso 16, mas o Senhor Deus lhes ordenou, olha como a vontade de todos os frutos assim, né? É claro que aqui eu quero chamar a sua atenção, a Eva não é mencionada aqui. Aqui Deus está falando com Adão. Deus lhe ordenou a quem? Adão. Adão, coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, menos exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você, Adão, comer deste fruto, com certeza morrerá. Ou seja, certamente morrerás, tá bom? Essa é a primeira mensagem que você precisa entender, porque o mal vai vir exatamente por este caminho, tá? Verso 18, o Senhor então disse agora, olha, não é bom que o homem esteja sozinho. É agora que Deus vai criar a Eva, tá bom? Então, quando Deus mostrou para Adão o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e o fruto da vida, a Eva não existia, tá bom, amados? Então, Adão estava ali sozinho e Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho. Eu farei alguém que o ajude, que seja, né, uma auxiliadora, que lhe complete a vida, né? E realmente a mulher completa a vida do homem. O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves dos céus. E então trouxe, claro, ao homem para ver como o homem chamaria. E o homem escolheu assim um nome para cada um deles. Muito bem, então veja, né, como Deus vai explicando as menores coisas que ele não explicou no capítulo 1. Lá ele falou o geral e agora vai para o específico. Então você precisa, durante o ano de leitura bíblica, entender que todas as vezes vem primeiro o geral, depois Deus vai explicar aquilo que ele fez ou aconteceu. Verso 20, né? Então Adão deu nome a todos os animais domésticos, todas as aves dos céus, né, todos os animais selvagens, e o homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Ou seja, a Eva não, né, botou o dedinho aí nos animais. Foi Adão que deu nome a todos eles, sem a Eva. Verso 21. Então o Senhor Deus fez cair assim um sono profundo, né? Ou seja, anestesiou Adão, né? A primeira cirurgia, né, que é conhecida aí na Bíblia. Enquanto o homem então dormia, né, tirou de Adão uma das costelas e fechou o espaço, o buraco, né? Ou seja, cirurgia feita em Adão, tirando-lhe uma costela e tampando o buraco no lugar. Dessa costela, então, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe então ao homem. Finalmente, exclamou o homem, né, olhando para aquela beleza. Esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e será chamada então mulher, varoa, porque foi tirado do varão, foi tirado do homem, né? Foi tirado do Adão. Tá bom, queridos? Muito bem. Então, por isso o homem deixa pai e mãe, desculpa, né? Deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Quando é que ocorre isso, queridos? Após o casamento, né, na vida sexual, o homem, né, entra dentro da mulher e a mulher então recebe o homem e os dois se tornam uma só carne, tá bom? Então é isso, o estado maravilhoso, fantástico que Deus cria Adão e Eva, explicando para mim e para você, ocorrendo aqui uma das coisas fantásticas chamado casamento. União de um homem e de uma mulher, e não, né, de mesmo sexo, tá bom? Verso 24, por isso o homem, né, se torna uma só carne com a mulher. E verso 25 termina então o relato dizendo, o homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha, né? Ou seja, Deus, né, deu a inocência para eles. Deus não queria que eles manipulassem o mal, né? Lembra o conhecimento do bem e do mal? Deus queria que eles conhecessem apenas o bem para que eles pudessem viver felizes. Aí vem o capítulo 3. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher, Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Então aqui você precisa entender como que o diabo entra na sua e na minha vida. Veja,
ele pega uma verdade e faz uma pergunta para lançar dúvida a você. É por isso que a gente entende que em Mateus capítulo 4, verso 1, o diabo vem colocando uma dúvida na mente de Jesus, porque no capítulo 3 de Mateus, 3,17, Deus afirmou que aquele homem que estava saindo das águas após ter sido batizado por João o Batista, era Jesus, o Filho de Deus. Entende? E o diabo, então, no capítulo 4, verso 1, faz uma pergunta: se tu és o Filho de Deus. Veja que o diabo sempre vai usar a Bíblia, usar a palavra, torcendo ela. Então, o Deus, olha só, ele está pegando uma afirmativa, que o homem podia comer de toda a árvore do jardim livremente, menos da árvore. Então ele faz uma pergunta: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Entende, queridos? Olha aí verso 2, a Eva responde para ele, não bata papo com o diabo, querido, não faça como muitos pastores aí que invocam um culto inteiro o diabo e depois quer expulsar ele, e o diabo faz uma festa, numa igreja assim. Podemos comer do fruto das árvores, disse Eva para a serpente. E só do fruto da árvore que está no meio do jardim é que não podemos comer. Pois Deus disse: não comam nem sequer toquem no fruto daquela árvore, se o fizerem, morrerão. Então veja, quando Deus falou para Adão, não estava lá toque, mas Adão, para proteger a mulher que amava, ele disse: olha, Deus disse que não é nem para a gente tocar, tá bom? Então não toque. Aí, claro, olha o que a serpente faz com relação a essa bate-papo com Eva. É claro que certamente não morrerão. Então, queridos, escute aí, o diabo utilizou a palavra de Deus, certamente morrerás, e colocou apenas uma negativa. Pois é, queridos, o diabo quer enganar você, por isso você precisa ler a Bíblia todos os anos. Não seja enganado pelo diabo. Muitos, eu já li a Bíblia toda. Que leu nada, rapaz. Se você leu há 10 anos atrás, assim, se você leu o ano passado, 80% você já esqueceu, diz a ciência. E os 20% você vai esquecer ao longo deste novo ano. Entendeu, queridos? Então você precisa ler todo dia a Bíblia, porque todo dia a palavra precisa estar dentro de você. Senão você vai ser enganado pelo diabo, porque ele vai usar a Bíblia, e vai torcer o texto para você ser enganado, como está enganando a Eva. Certamente não morrerás, E aí a Eva vai acreditar em Deus, certamente não morrerás, ou certamente não morrerás da serpente. Então está aqui, verso 5. O diabo vai de novo enganar a Eva. Olha, Deus sabe que no momento em que você comer do fruto, seus olhos se abrirão e você será como Deus, conhecendo o bem e o mal. Queridos, Isaías 14:12, Ezequiel 28:12 diz por que o diabo foi expulso do céu, porque ele queria ser igual a Deus. Ele está insinuando que Eva podia ser igual a Deus, ou seja, para que ela também entre em rebelião contra Deus com ele, tá bom? Verso 6, a mulher viu que a árvore era boa, linda, e que seu fruto parecia assim delicioso, e desejou a sabedoria que este fruto lhe daria, Então cuidado, querido, olha, não cole, Muitas pessoas querem passar de ano colando, é o que a Eva está querendo, um conhecimento fácil, vou comer, acabou, mágica, magia, entendeu não? Então cuidado com isso, queridos. Assim tomou Eva do fruto e o comeu. Ou seja, obedeceu à serpente que nada tinha feito para ela e desobedeceu a Deus que tinha dado um maridão bonito para ela, um jardim maravilhoso. Entende, queridos? Que troca mais injusta, Depois que Deus então, depois a Eva então deu ao marido, Adão, que estava com ela, e ele também comeu. Aí, naquele momento, os seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Queridos, isso é bom? Isto não é bom, queridos. Era o que o diabo tudo queria, levar a humanidade a se rebelar, contra Deus, assim se juntar a eles com, também os seus anjos, tá bom? Ou seja,
o diabo e os anjos que ele expulsou do céu, que foram expulsos do céu com ele, agora uniram-se à humanidade em rebelião contra Deus. Neste ato, em vez de Eva obedecer o assim diz o Senhor, o está escrito, obedeceu o assim diz o diabo, assim diz a serpente, Satanás. Tá bom? Muito bem. Agora nus, por isso costuraram folhas de figueira, umas às outras para fazerem vestimentas. Ou seja, vão se cobrir com algo que murcha e que seca rapidamente. Essa é a salvação pelas obras, queridos. Não adianta você tampar a sua nudez espiritual, porque só Deus pode fazer isso, tá? Verso 8. Quando soprava a brisa do entardecer, ou seja, ia acabar aquele dia, porque a Bíblia diz, no dia em que você comer. Então o dia não tinha acabado, entende? Por isso Deus foi socorrer o homem. Deus correu atrás do homem e da mulher, para que eles não morressem. Essa é a realidade, antes que o dia terminasse, porque a Bíblia diz, no dia em que comer certamente morrerás, tá bom? Então o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo meio do jardim, e agora vem a segunda coisa que o diabo não escondeu de Eva. Eles se esconderam dele com medo de Deus, querido. Primeiro, Deus não queria que eles vissem que estavam nus, a inocência deles. Depois, agora, ter medo do Criador, veja, estão com medo de Deus. É isso que o pecado faz, nos dá medo da verdade que é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entende, queridos? Então, tá aqui, se esconderam, O pecado gera medo, tá bom? Verso 9. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, onde estás? Essa pergunta não era para Deus, porque Deus não somente sabia que Adão e Eva tinham pecado, mas também sabia que ele estava se escondendo. Mas Deus é assim, ele nos busca no estado em que estamos. Se você é uma prostituta, se você é um ladrão, mentiroso, ele vai te buscar no estado em que você está, sem dizer que você é um ladrão, uma prostituta, entendeu? Querido, é assim que Deus trabalha. Deus trabalha com amor. Adão, onde você está? Ou seja, era para Adão pensar, realmente, onde é que eu estou? Estou escondido de Deus, olha. Eu tinha tanta alegria quando Deus aparecia para me ensinar e instruir, agora estou escondendo dele. Entendeu a pergunta? Era para o Adão meditar e ver, fazer uma autorreflexão. E aí o verso 10 diz, Adão respondeu, eu ouvi a voz do Senhor soando pelo meio do jardim e me escondi, porque tive medo, pois estou nu. Pois é, queridos. Estamos nu, querido, quando praticamos o mal, quando mentimos, quando transgredimos a lei, o medo se apodera de nós, entende? Verso 11. Deus então pergunta para Adão, ou seja, é o juízo investigativo, é Deus investigando, levando Adão para entender a sua situação. O Adão, quem é que disse a você que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei, não comerás? Pois é, Adão. Aí verso 12, o homem então responde, olha, foi a mulher que o Senhor criou, a mulher que o Senhor me deu, ela me ofereceu do fruto, e eu comi. Em outras palavras, o pecador sempre vai acusar alguém. Ele não vai assumir o erro. Acusou quem? Deus, acusou Deus de ter criado uma mulher para ele. Foi tão maravilhosa a criação, ele se exultou, e agora o pecado destrói completamente esse amor que ele tinha por Eva. Acusa ela, de ser a culpada. Então, claro, na investigação de Deus, o juiz investigativo, então o Senhor perguntou para a mulher, olha, o que você fez, Eva? Foi a serpente que me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que eu comi do fruto. Em outras palavras, a serpente que o Senhor criou, foi ela que me enganou. Então, culpando Deus também, E aí Deus, então, claro, aqui o texto bíblico diz, então o Senhor disse para a serpente. Na realidade, quem era que estava ali, queridos? Pois é a primeira sessão espírita, queridos. É a primeira mensagem para os imortalistas, surgirem sobre a terra. Pessoas que dizem que o homem é imortal, que participam da igreja dele, e aí quando morre vai direto para o paraíso.
Ou então, se não é da igreja deles, vai direto para o inferno, vai queimar. Pois é, queridos, então olha só, o Senhor Deus disse para a serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você sobre todos os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre e rastejará no pó enquanto viver. Então aqui está bem claro, a serpente voava. Então se ela voava, tinha asas. Queridos, agora a maldição dela foi rastejar pela terra, tá bom? Se a serpente já rastejava como nós a conhecemos, isso aqui não seria uma maldição, né? Ela já rastejava mesmo. Então, entendeu por que a serpente era um animal bonito? Ela voava e as suas asas eram realmente lindas, né? Por isso que encantou Eva, e quando ela pousou na árvore do conhecimento do bem e do mal, a Eva entendeu ali que tinha que fugir, mas escutou a voz do diabo e infelizmente foi bater papo com ele, né? Verso 15, farei, disse Deus para Adão e Eva, farei que haja inimizade entre você, mulher, né? Isto, entre você, serpente, e a mulher, e entre a descendência da mulher, né? Claro, o descendente da mulher e a sua descendência, ou seja, entre Satanás e os demônios, Deus criaria, né, através de um filho de Eva, né, um inimigo ali que pisaria a cabeça da serpente. Ou seja, está aqui, ó, ele lhe ferirá a cabeça e você, serpente, lhe ferirá o calcanhar. Aqui é o chamado, né, o primeiro evangelho, né? Queridos, Então está aqui o primeiro evangelho a ser pregado para Adão e Eva. Jesus, o descendente da mulher da igreja, viria para pisar a serpente Satanás, o diabo, né? Mas o diabo lhe feriria o calcanhar, ou seja, Jesus iria morrer na cruz do Calvário por esse ferimento, né? O pecado. O pecado matou Cristo, mas qual o pecado? Dele? Não, meu e seu, né? Verso 16, a mulher então lhe disse, né? Deus disse para a mulher, olha, eu farei mais intensas as dores da sua gravidez, Eva, e com dor você vai dar à luz. E o seu desejo agora será totalmente para o seu marido, e o seu marido vai dominar você. Então, queridos, olha só, por que Adão, né, tinha que dominar a mulher agora, né? Eles foram criados no mesmo nível, não foi? Uma auxiliadora, mas o pecado, né, fez com que a Eva então agora fosse dominada pelo homem, né? E ali os desejos dela era para seu marido. E ao homem então disse agora, olha, uma vez, né, que você, Adão, deu ouvidos à sua mulher, e você comeu do fruto que eu havia ordenado, não comerás, maldita é a terra por sua causa, Adão. Por toda a vida você terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento. Bom, agora aqui é um trabalho ruim, né? Mas antes, Deus criando o trabalho era maravilhoso. Tá bom, queridos? O trabalho enobrece o homem. Agora aqui é a maldição, né? Infelizmente, muitos vão ter que suar a camisa para ganhar aí o sustento. Verso 18, a terra produzirá espinhos agora e ervas daninhas, mas você comerá de seus frutos e grãos. Então, não existia espinhos e nem ervas daninhas, tá bom? Só depois do pecado é que apareceu. Então, com o suor do rosto, disse Deus, você obterá o seu alimento até que você volte à terra da qual você foi formado. Ou seja, não vai voltar para um paraíso não, querido. O seu imortalista, você que torce a Bíblia aceitando a doutrina do diabo, né? Escute, né? Você está propagando a doutrina satânica da serpente, né? Do diabo, Satanás, adversário de Deus, tá? Então o homem vai voltar ao pó, pois você foi feito do pó e ao pó voltará, e o fôlego de vida volta para Deus, né? Eclesiastes 12, verso 7, tá bom? É o fôlego de vida, é o ruach, tá bom? E não o nepesh, uma alma vivente indo para o céu, tá bom? Verso 20, o homem Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. E o Senhor então, Deus fez o quê? Deus fez roupinhas de peles de animais para Adão e Eva, ou seja, Adão teve que matar o primeiro animal. Ali inicia-se a lei cerimonial, ou seja, matança dos animais, simbolizando Cristo Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus que viria no futuro. Pois é, querido, está aqui, ó, né? Então,
o Senhor Deus disse assim, né? Vejam, agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e conhecem o mal. Mas não era para eles conhecerem o bem e o mal junto, não era só o bem. Se eles agora tomarem do fruto da árvore da vida e dele comerem, viverão para sempre, ou seja, vão perpetuar o pecado, o mal. Então, para impedir isso, né, para impedir que isso acontecesse, o Senhor, então, Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden, e Adão então passou a cultivar a terra da qual tinha sido formado. Então, queridos, escute, vou te dizer, o homem não se tornou imortal por comer a árvore da vida, tá bom? Ele agora se tornou mortal, ele só viveria imortalmente se comesse da árvore da vida, não comeu, tá bom? Então, Satanás ainda está vivo hoje, porque ele comeu muito do fruto, né, da vida lá no céu e seus anjos. Por isso que eles não morrem, queridos. Só vão morrer quando Deus os matar. É a obra estranha de Deus, como diz o livro de Isaías. É o ato estranho de Deus. É a sentença inaudita, tá bom? Muito bem, a sentença escrita contra eles. E aí, finalmente, terminamos o nosso primeiro estudo aqui, né? Verso 24. Depois de expulsar Adão e Eva, colocou Deus então querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para outro, a fim de guardar o caminho da árvore da vida. Então nenhum pecador comeu da árvore da vida para se tornar imortal, como pregam os imortalistas, né? Mas é porque eles querem adorar o diabo, como disse Jesus, né? Vocês são filhos do diabo, porque o diabo mente desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Então, os imortalistas de plantão, né, veja se atende o assim diz o Senhor, está escrito, e não o assim diz o meu pastor, assim diz a minha igreja. Um abraço, até amanhã, se Deus assim nos permitir. Fica com Deus e na paz. Reforço, feliz ano novo! Priorize Deus e Deus priorizará você. Priorize Deus na primeira hora do dia e você vai terminar o ano bíblico em dezembro. Se não, infelizmente vai cair pelo caminho. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser.